Oi, pessoal. Eu sou a Luciana Dal Ponte e para quem não me conhece, eu sou professora de pintura em tecido. Eu pinto telas também, mas no momento eu estou dando aulas só de pintura em tecido. Aulas online, né? Dou aulas presencial também, mas agora por conta da pandemia, as aulas estão suspensas, então eu estou dando aulas só online mesmo. E assim, ó, o pessoal sempre me pede muito sobre a pintura de folha. Como eu pinto as minhas folhas e que o pessoal tem dificuldade em pintar as folhas. Então, como eu sempre falo para minhas alunas e falo aqui também no YouTube, pessoal, tudo que a gente vai pintar tem que ter bastante treino para a gente se aperfeiçoar. Tipo assim, ó, não tem como a gente pintar lá uma vez ou outra e a pintura da gente ficar ótima, ficar perfeita, tá? Tudo vai dependendo do treino, tudo vai dependendo de quantas vezes a gente pinta, certo? Quanto mais a gente pintar folha, rosa, fruta, paisagem, né? Seja o que for, quanto mais a gente pintar, mais o nosso trabalho vai se aperfeiçoando, tá? Então, assim, ó, pegue um pedacinhos de tecido em casa, às vezes uma camiseta velha que você não usa mais, ou um lençol que você não usa mais, enfim, algum tecido que você não usa, onde você possa treinar bastante, onde você não vai ficar com medo de errar, né? Porque é uma coisa que eu sempre falo no meu grupo de alunas de aulas virtuais, que o medo impede muito a gente de progredir no trabalho. O medo ele impede muito, tá? Então, tipo assim, ó, se você vai pintar uma folhinha, se você, né, preparou a sua toalha com o crochê ou com o barradinho, já deixou a toalha toda prontinha, daí vai riscar um trabalho e tá iniciando agora, você vai ficar de repente com medo de pintar, de estragar, de perder aquela toalhinha que você fez com tanto carinho, já fez todos os acabamentos. E se você pegar um tecido que você não usa mais e riscar umas folhinhas, riscar umas rosas, frutas, enfim, o que você tem dificuldade, você não vai ter medo de errar, porque é um tecido que você não vai usar depois. Então, o que vai acontecer? Você vai deixar a sua imaginação criar, você vai usar mais cores, você vai testar com mais facilidade, você vai ficar mais livre para fazer aquele trabalho. E é onde você vai fazer ele com muito mais perfeição. E depois daí na hora que você for pintar o seu pano de copa, seu pano de prato, sua toalha de banho, enfim, o que você for pintar, você já vai estar mais segura, tá? Você já vai conseguir pintar com mais facilidade. E além de você treinar muito e conseguir ótimos resultados, né? Então vamos lá. Deixa eu explicar aqui para vocês como eu pinto as minhas folhinhas, né? Lembrando que eu uso aqui a misturinha de aquarela mais o diluente. O diluente da Acrylex, tá? Próprio para tecido. E o Aquarela Silk. Eu não coloco tipo assim meio por meio, ou tem um tanto de um ou de outro. Eu coloco um pouquinho de um e um pouco de outro. Geralmente eu coloco mais o diluente e coloco a aquarela simplesmente para ficar uma consistência mais líquida. Não tão líquida, né? Mas que não seja tão grossinha quanto só o diluente. Mas, se você quiser usar só o diluente, pode usar só o diluente que também vai dar um resultado ótimo, tá? Na verdade, não vai alterar em nada a pintura ali, o aquarela, né? Só vai deixar a misturinha mais líquida mesmo e mais fácil para pintar depois. Então, vamos lá. Tanto eu posso já vir aqui e molhar o tecido, como eu posso vir aqui às vezes pegar aqui a tinta, tá? E colocar um pouquinho de líquido e vir aqui, no caso a misturinha, e vir aqui, tá? Ó, aqui eu estou vindo com a cor verde oliva, que é uma das cores que eu mais uso para pintar folhas. Eu adoro essa combinação, adoro essa cor, na verdade, né? Cor verde oliva, é uma das minhas cores preferidas para pintar folhas. É uma cor que eu acho assim que combina com tudo, né?
Então, o que que eu fiz aqui? Eu coloquei sombra desse lado, vim aqui e já demarquei aqui aonde vai ser a dobrinha da folha e vim aqui colocando sombra na beirada aqui da folha. Então, sombra aqui no meio, luz desse lado, sombra desse lado, certo? Ó. Eu gosto também de usar um pouquinho de siena para dar uma queimadinha aqui nessas pontas de folhas. Eu acho legal. Mas se você não gosta, também não precisa usar, tá? Agora eu venho com verde pistache. Quem não tem o verde pistache pode vir direto com o verde, com o amarelo, com marfim, tá? Ó. E agora eu venho com marfim, colocando luz aonde eu coloquei o verde pistache. Deve estar passando alguém na rua e os cachorros estão acuando. Eu não tenho cachorro, mas aqui no meu bairro tem bastante cachorro. Eu tenho um gatinho, né? Aqui no bairro todo mundo tem esse animal de estimação, ou é cachorro ou é gato. Agora vamos fazer aqui as outras folhinhas. Ó, passando a misturinha aqui. Principalmente quando é saca, tá? Porque a saca, ela é um tecido mais grossinho, né? Então, precisa que esteja mais úmido aqui para poder a tinta absorver mais aqui no tecido. Novamente aqui o verde oliva. Desse lado aqui eu venho no lado contrário. Ó. Aqui dentro dessa parte aqui eu coloquei sombra. E aqui desse lado aqui de fora eu coloquei sombra. Certo? Agora eu vou colocar o verde pistache. Aonde é luz, ó, vou colocar o verde pistache. Aqui desse lado também. Essa aqui eu vou usar um pouquinho de sépia, tá? Que eu gosto também dessa combinação do sépia com o verde oliva. E desse lado aqui também. Agora eu venho com marfim. Faço um risquinho. Puxo aqui da largura do pincel, ó. A mesma coisa desse lado, ó. Certo? Agora vamos fazer a outra. Verde oliva. Sempre aqui do lado contrário, né, ó.
pouquinho de siena. Essa eu vou vir direto com o marfim, ficar mais clarinha. Agora eu venho com aquele pincel filete, que esse é da Tigre, referência 440, tá? É o número 2, ó. O pincel ele tem a cerda bem longa, ó. Lembrando que esse negócio de pincel, pessoal, é muito pessoal. Então, tipo assim, ó, cada um vai ter o seu jeito de pintar. Uns preferem um tipo de pincel, outros preferem outro tipo de pincel. Então, os pincéis que eu uso são os de cabo amarelo da Condor, tá? Daí a numeração depende do tamanho do elemento que for pintado. Se for um elemento grande, a gente vai usar um pincel grande. Se for um elemento pequeno, a gente vai usar um pincel pequeno. E se for um elemento médio, a gente vai usar o pincel número 6, 8, 10. Então, dependendo do tamanho do elemento que você for pintar, você vai usar o tamanho do pincel. Mas também isso é muito pessoal, como eu falei. Tem pessoas que usam um pincel, uma numeração de pincel para todos os elementos. Eu gosto mais de usar da maneira como eu falei. Pincel pequeno, elemento pequeno. Pincel maior, elemento maior. Eu gosto de usar os de cabo amarelo da Condor, tá? Eu prefiro podar os meus pincéis em casa, então eu compro a referência 456, que são os que eu podo em casa. E tem a referência, ó, deixa eu ver, 456, ele vem sem podar. Então daí eu pego e podo em casa porque eu gosto da cerda maior assim, ó, mais longa, tá? E quem não sabe podar ou gosta do pincel com a cerda menor, daí compra a referência 454, que ele já vem podadinho, já vem prontinho para usar para pintar, tá? Daí para pintar as rosas, eu gosto de fazer o acabamento com o pincel de cabo vermelho, ó. Para fazer rosa, eu gosto de usar o pincel de cabo vermelho, referência 421 da Condor. Eu uso o número... Daí depende também, né? Agora, no momento, estou com poucas numerações, porque eu não estou encontrando aqui na minha cidade. Mas eu gosto de usar o número 2, 4, 6, 8, dependendo do tamanho da rosa, dependendo do que eu for fazer na rosa, é o tamanho da numeração. Esse é o número 8, no momento eu estou usando mais é ele. Tá? Então, esses são os pincéis que eu mais uso. E tem esse pincel aqui, que eu também é o meu companheiro, que eu sempre uso, tá? Que é a cerda maior também. E tem o pincel número 0, que é a referência 409, número 0, que é esse que é mais pequenininho, que eu não gosto muito de fazer assim esses detalhes assim de arabescos. Eu prefiro para outras coisas. Para arabesco eu prefiro esse de cerda maior, tá? Então vamos lá. Aqui também, ó, quem está iniciando, eu aconselho bastante esse pincel aqui, ó. Ele é chanfrado, ó. Ele é chanfrado, é da Condor, a cabo laranja. É a referência 327. Daí tem toda a numeração, né? Eu tenho esse número 4 e tenho um maiorzinho também para fazer troncos maiores, ou galinhos, né, arabescos. Então eu gosto de fazer os arabescos com ele. Ou galinhos, que daí já sai certinho, ó. Quem tem problema de estar começando agora e não tem muita firmeza no braço, né, para fazer os galinhos, arabescos, então esse pincel aqui, ele é próprio para isso. Ó. Porque ele tem apoio, né, porque ele é chanfrado, ó.
quem já tenha, no caso, os traços melhor, pode fazer também com aquele pincel ali de pelo maior, né? Pelo mais longo. Aqui são sugestões para quem ainda não tem aquela coordenação, né? Para fazer aqui esses traços aqui, ó, que também tem dificuldade. É bem simples, bem ótimo para estar usando ele para fazer os arabescos, tá? Agora vamos fazer os detalhes das folhinhas, né? Eu gosto de fazer um acabamento nas folhas. Não é um contorno, tá? É só uns detalhezinhos para dar um destaque melhor. Como eu falei, não é um contorno. Então, daí, quando a gente vê que tá parecendo um contorno, a gente vem aqui e dá uma suavizada, tá? Ó, então esse é o meu estilo de pintar as folhas. Deixa eu só dar uma escurecidinha aqui, ó. São folhas simples de pintar, não é tão trabalhosa, no caso não é difícil, né? E eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá? Como eu falei, treinem bastante, peguem um pedaço de tecido, façam umas folhinhas e treinem que vocês vão conseguir, tá? Porque é simples, é só colocar sombra de um lado, sombra do outro, luz de um lado, luz de outro. E depois escolher as cores que vocês querem para fazer as folhinhas, né? Ó, daí tem essas folhinhas assim que são as principais. Depois vocês também podem pegar e fazer umas folhinhas assim mais dessas de tipo que estão mais lá no fundo. Ó, aqui eu só peguei um pouquinho de mistura ali, peguei um pouquinho de caque e um pouquinho de sépia e tipo assim, pode fazer aquelas folhinhas, né? De repente um pouquinho de marfim também para elas ficarem mais clarinhas. Ó, aqui eu vou fazer uma folhinha um pouquinho maior. Só usando aqui o fundinho de caque, ó. Um pouquinho de marfim. Deixa eu colocar aqui num lugar que eu possa pegar a tinta melhor. Ó, marfim, caque. E
daí vai incrementando o arranjo, né? Vai fazendo mais folhinhas, umas mais clarinhas, outras mais escuras. E vai fazendo tipo aquelas folhinhas assim de fundo, ó. Com as próprias sujeirinhas das tintas que você tem aqui. Você consegue fazer aquelas folhinhas de fundo. Daí as cores que tem aqui no pratinho, você vai colocando aquelas misturinhas, vai fazendo mais aguadinha, ó, vai fazendo mais folhinhas. Vai fazendo aquelas folhinhas assim de fundo, que no caso, dá um tchan a mais no trabalho, né? Aí depois só pega um pouquinho de verde e dá continuidade aqui, né? Nossa, faz uns detalhezinhos aí, ó. Essas folhinhas aqui, ó, dá um tchan a mais no trabalho de vocês, tá? Complementa, no caso, né, o trabalho. Às vezes, se é um risco pequeno, pode fazer uns detalhes assim, ó, já fica maior, já enche mais o arranjo. Além de ficar bonito, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido a fazer as folhinhas, tá? Como eu falei, não é um trabalho difícil de fazer. Lógico que tudo, como eu falei, tem que ter treino, né? Faça um detalhe assim, ó. Pega um tecido, vai treinando as folhinhas, que eu tenho certeza que vocês vão fazer folhas até mais bonitas do que essa, tá? Tenho certeza que vocês vão conseguir. Espero que vocês tenham gostado da combinação das cores. Vocês podem usar as cores que vocês gostarem também, que vocês são acostumados a usar. Pode usar essa como referência, como dica, né, de cor. Então, tem várias opções para vocês fazerem as folhinhas de vocês, tá? Também quero dizer que se vocês quiserem adquirir minhas apostilas, estão no site da Elo7, né, na minha loja virtual. Tem várias apostilas lá, vários projetos. As minhas aulas online também estão disponíveis lá na loja. Quem já sabe pintar, pode escolher o módulo que quer pintar, né? Que gostaria de pintar. Vamos supor, cada módulo são 4 aulas. Então, se você já sabe pintar e gostou dos riscos, do trabalho de um tal módulo, você pode adquirir só aquele tal módulo e fazer aquelas pinturas, que já vai estar disponível o risco, guia de cores e as aulas também. E se você está aprendendo agora e quer se aperfeiçoar, daí o certo é começar desde o módulo número 1, que daí você vai ter também o meu auxílio, né? No caso, daí tem o grupo no WhatsApp, onde eu avalio os trabalhos,
Se precisar melhorar em alguma coisa, algum elemento, alguma coisa, eu também dou as dicas. Daí você faz os exercícios, posta lá, eu vou ver o trabalho e vou estar orientando. Daí isso é para quem começa desde o módulo número 1. Quem adquire só os módulos que já tem conhecimento na pintura e adquire só os módulos, daí não tem esse benefício, tá? E quem está começando, que vai, no caso, aprender a pintar, desde o módulo 1, daí tem o grupo no WhatsApp onde eu dou auxílio. E assim também, ó, tem as apostilas, tem todos os meus trabalhos está lá na loja virtual no site da Elo7. E também pode estar adquirindo direto comigo, tá? No WhatsApp, que é o 48 999 530190. Tá? Daí vocês podem estar mandando mensagem para mim, né, no meu WhatsApp, que daí eu vou estar mostrando os trabalhos e fazendo orçamento, caso você deseje comprar algum trabalho, e explicar certinho também como funcionam as aulas, tudo certinho, explicando melhor para vocês, né? E tem aquela apostila, que é a apostila digital de riscos, que está R$30, como tem várias pessoas adquirindo, várias pessoas perguntando também, né? Então, custa R$30, tá? É uma apostila só de riscos, ó. São 20 riscos, certo? Ó, 20 riscos, daí a maioria é tudo rosas, daí tem rosas com algumas flores também, tá? Essa apostila custa R$30. Dos 20 riscos, 14 eu já pintei e fiz aula aqui no YouTube. Então, daí onde vai ter as sugestões de cores nos vídeos aqui, tá? Mas o guia de cores, por enquanto, não está acompanhando a apostila. Tá? Então, no caso, guia de cores são das aulas que são aqui no YouTube, né? Tem várias pessoas já adquiriram a apostila, tá? Eu pretendo fazer o vídeo de todos os riscos que está na apostila, né? Então, daí também essa apostila também está lá na loja, ou quem quiser adquirir também pode adquirir comigo pelo WhatsApp, que eu já dei aqui o número, né? Que é o 48 999 530190. Certo? Quero agradecer a todos pelo carinho, que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Quero dizer também que às vezes eu demoro um pouquinho para responder a mensagens, porque são várias mensagens, várias redes sociais, então às vezes acaba demorando um pouquinho, mas eu sempre tenho prazer em responder todas as mensagens de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada, que Deus abençoe grandemente a todos. Beijos, fiquem com Deus.